Se a presença de Deus está aqui hoje, Ele te cura. Eu declaro portas abertas. Receba a libertação. Eu declaro a sua bênção, a sua vitória. Sejam abençoados. Sejam mais que vencedores. Muito bem, amigos, e a paz do Senhor Jesus, e lá vamos nós. Seguiremos juntos na próxima hora, Bispo Rodrigo Batista falando, e você pode interagir conosco pelas redes sociais, mandar sua mensagem aí no número do WhatsApp, 0 operadora 85-92001-5661, é o número da Central Auxiliar aqui do estado do Ceará. E deixar ali também registrado o seu comentário, seu testemunho, pelo canal do YouTube, o Igreja Mundial do Poder de Deus, onde estamos agora com essa programação sendo transmitida, e pelo canal abençoado, canal de bênçãos, Apóstolo Valdemiro Oficial. Daqui a pouco nós vamos trazer participações pelos canais, tanto Igreja Mundial Oficial como o Apóstolo Valdemiro Oficial, pelo WhatsApp. Você pode acompanhar também a programação, os convites das concentrações, pelas demais plataformas aí, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo TikTok, aonde você acompanha mensagem. Nosso apóstolo sempre coloca ali pelo Instagram mensagens, você pode estar acompanhando ali, só você ir lá, Apóstolo Valdemiro, pelo Instagram oficial. Tem o Igreja Mundial também do Poder de Deus, pelo TikTok, pelo Facebook, e aí são milhares de inscritos, são centenas e centenas e milhares de pessoas que estão sempre ali acompanhando esse conteúdo, sabendo das próximas concentrações e ali acompanhando a manifestação do poder de Deus e sempre ligado no Deus Todo-Poderoso, no Deus único. E por que não aproveitar o ganho, o benefício que a internet, que as redes sociais nos proporcionaram hoje. Sabendo e sendo bem aproveitado, é um grande campo de evangelização, de levar a palavra de Deus a toda criatura. Então fica ligado, programação da Igreja Mundial pela TV, acompanha pelo YouTube, acompanha pelo aplicativo Mundial Play, sempre ligado, como eu falei, nessas demais plataformas, e assim, aonde você estiver, o tempo todo, você vai estar sempre recebendo alimento, palavra de Deus, orações, revelações de Deus, abençoando a sua vida. Falando em revelações e palavras de Deus, eu quero mandar um abraço a todo o povo das Minas Gerais. Atenção, Minas Gerais, contagem regressiva, hein? Tá chegando dia 1º de maio agora. Apóstolo Valdemiro, Bispa Francileia, estarão aí com o Bispo Talone, Pastora Raquel, Pastora Juliana, Pastora Raquel também, são duas Pastoras Raquel aí, abençoadas por Deus. A Pastora Raquel, aí filha do nosso apóstolo, que estará ali, já confirmou presença, e a Pastora Raquel, esposa do Bispo Talone, estaduais ali de Minas Gerais, juntamente com todos os pastores e bispos e obreiros e membros ali de Minas Gerais, estados vizinhos. Vai ser uma concentração abençoadíssima, eu tenho a certeza disso, que nós vamos ver e acompanhar e se emocionar com milagres, com testemunhos, sabe, com o louvor, com a palavra, com a adoração. Então, 1º de maio agora, Praça da Estação, às 9 horas da manhã, é o início da ministração. Mais 6 da manhã,
os trabalhos já estarão ali intensos, e você deve chegar cedo, deve estar presente, porque será um dia, uma oportunidade única, e feriado nacional, né? Dia do Trabalhador, e assim você vai ali buscar o reino de Deus. Pessoal ali da Zona da Mata, Triângulo Mineiro, região central ali de Minas Gerais, região metropolitana de Belo Horizonte, que estão nos acompanhando aí agora, você deve se fazer presente. Como eu sei que pessoas de estados vizinhos ali também estão se preparando, de São Paulo mesmo, cidades que fazem divisa ali com Minas, do Espírito Santo, do Rio de Janeiro, de Goiás, gente se preparando, de Brasília, do Distrito Federal e até de outros estados do Nordeste. Você vai ver pessoas ali representando todos os estados da federação, e é claro, a grande massa ali é o povo mineiro, que foi contemplado com essa concentração abençoada pela mão do nosso Deus. Viemos de um final de semana abençoado, aonde multidões se reuniram em templos da Igreja Mundial do Poder de Deus, na Igreja Mundial, seja aqui conosco em Fortaleza, seja em São Paulo, ali com o nosso apóstolo. Agora você está vendo imagens recapturadas, sabe, aí de São Paulo, aqui de Fortaleza, aonde pessoas se reuniram, buscaram, adoraram a Deus e receberam a unção, o Espírito Santo de Deus, foram renovadas, foram fortalecidas. Esse domingo, eu posso dizer, sem sombra de dúvidas, foi uma bênção, maravilha de Deus foi esse domingo, e você que compareceu, você que esteve presente, você viu, você recebeu, você sentiu, e eu tenho certeza que você já está se preparando para as próximas concentrações, para as próximas oportunidades. E assim, terça-feira agora, nós estaremos na terça-feira do milagre urgente, aqui em Fortaleza, na Tristão Gonçalves 762, eu vou estar entregando a água que nós consagramos na caminhada. Eu vou estar ungindo os seus pés e vamos ali tocar no manto dos milagres. Eu vou clamar a Deus, eu juntamente com a minha esposa, a pastora Carolina, juntamente com obreiros, juntamente com ali os membros e todos que estiverem presentes, e eu tenho certeza que aquele que chegar aqui com dor, aquele que chegar aqui enfermo, aquele que chegar aqui doente, vai receber a bênção, o milagre, a cura que vem de Deus, milagre urgente. Então terça-feira #partiu, terça-feira do milagre urgente, 12h19, eu vou estar aqui em Fortaleza, e minutos antes, com o atendimento pastoral. Bispo Jorge Pinheiro, em São Paulo, atenção você de São Paulo, Bispo Jorge, pastora Nina, estarão nessa terça-feira, às 9h da manhã, chegue cedo, até antes, para você receber também ali a unção nos pés, e depois, semelhante ao que estaremos fazendo aqui, o Bispo Jorge ali com todos, irão tocar no manto dos milagres, e ele retorna às 19h, se Deus quiser, com a força de Deus, e às 15h, o Bispo Anderson e a pastora Fabiana. Então eu estou falando aqui de Fortaleza, falei de São Paulo com o Bispo Jorge, nesses 2 horários, e às 3 com o Bispo Anderson, mas em todos os templos da Igreja Mundial do Poder de Deus. Você esteve no domingo? Glória a Deus, vamos para a terça-feira do milagre urgente. Você não esteve no domingo? Então aí, oportunidade nova. Está vendo como que Deus é bom? Está vendo como que Deus está sempre nos dando uma nova oportunidade? Então você deve estar conosco, tá bom? Falando em oportunidade, falando em terça-feira do milagre urgente, nós vamos acompanhar agora essa chamada na caminhada, aonde nós temos realizado,
e ali a chamada falando sobre o que vai acontecer nessa terça-feira do Milagre Urgente, tá bom? E eu volto, nós vamos ter testemunhos ainda hoje, vamos ter participações pelas redes sociais, vamos ter aí a leitura da palavra de Deus, inclusive prepara o seu copo com água, daqui a pouco nós vamos orar. E tem recado, tem convite especial diretamente de Minas Gerais, para esse grande dia 1º de maio, contagem regressiva, expectativa total, tá bom? Vamos com a chamada da caminhada e essa chamada da terça-feira do Milagre Urgente, e eu já volto direto aqui dos estúdios da capital Fortaleza. Um beijo a todo o povo cearense, um beijo a todo o povo nordestino, um beijo, um abraço, e uma tapioca, e um cuscuz, e um café preto, e o que mais, e um caju, aquela frutinha amarelinha, pequenininha lá, cajá, e aquela outra mais azeda, como é que fala aquela azeda? Aquela pequenininha azeda lá que faz um suco legal, aquela pequenininha. Não, a outra, do nordestina, a cerola é aquela que é do Nordeste, uma amarelinha, siriguela, tá vendo lá? Ajuda dos universitários. Siriguela é nordestino. Então, um abraço, vai bebendo seu suquinho de siriguela aí, de cajá, de caju, e eu já volto. Senhor nosso Deus, Pai amado, Pai querido, pedimos ao Senhor que a Tua graça, o Teu poder possa cobrir esse local, que será, meu Deus, um palco de grandes maravilhas, obras, sinais, prodígios aqui serão vividos e vivenciados. E eu tenho a certeza que a Tua mão está sobre esse lugar. Então abençoa cada local, cada centro, cada parte desse ginásio, como os teus servos, Bispo Jorge, Pastora Nina, traga-os, meu Senhor, em paz e em segurança, e todos aqueles que estarão junto com eles, como cada pastor, como cada obreiro, como cada um que estará se locomovendo em qualquer parte desse estado, e até mesmo de estados vizinhos. Nós abençoamos o dia 21 de maio, declaramos, meu Senhor, mais uma vez em concordância com os teus servos e servas, a unção e a consagração dobrada, multiplicada sobre o ginásio Aécio de Borba. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você vai pegar essa água aqui. E agora ela só vai descer do ombro quando chegar ali no altar da nossa sede, na Tristão, onde você vai estar conosco. Deus abençoe, saúde, paz, prosperidade com essas lindas imagens. Vamos seguir. Abençoamos, como já havíamos feito, na outra entrada, e aqui uma outra entrada principal, por onde pessoas vão entrar, por onde pessoas vão ter acesso ao ginásio, e declaramos, meu Pai, essa unção sobre essa entrada, sobre esse local que também é um estacionamento, e que seja santificado em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você chegou
chegou aqui se sentindo derrotado, angustiado, cansado de lutar contra os vícios que te escravizam, o desemprego que assola sua casa, a saúde que sempre está comprometida, a falência familiar e não aceita essas condições, Deus está te chamando para um novo tempo. Terça-feira do milagre urgente, com a entrega da água consagrada na caminhada da resposta. Você receberá também a toalhinha Setu, uma benção, o pão consagrado e a unção nos pés. Bispo, esse bebê era para nascer com síndrome de Drawbis. Pode nasceu assentar. perfeito. De repente fui pro banheiro, saiu sangue, cheguei no hospital com 4 centímetros. Lá a assistente social já estava tudo preparado, eu nem sabia, já estava tudo preparado, a mesa de cirurgia, os médicos tudo correndo, tudo rápido. Os médicos, a assistente social perguntou assim, a funerária de vocês já estão aí? Meu Deus. E o médico chegou a falar que só sobreviveria Um dos dois. a mãe ou a criança. Aí minha mãe levou, ela tinha um pouquinho de óleo, aí levou o lencinho. É um menino, né? É um menino. Aí Emocionada, né? eu fui fazer um exame de manhã cedo. Isso aí tinha dado quando tava na barriga ainda. Sim, Falaram que tinha a mão torta, o pezinho torto e que ia nascer. com síndrome de Down, com prega no cal. Tá vendo? Aí eu fui fazer um exame, esse, e fiz outro exame também, que era para fazer a punção. Aí lá, o médico, foi Deus mesmo, que ele disse assim, se você fazer, eu volto para minha casa todos os dias e me deito no meu travesseiro com a consciência limpa. Você vai se deitar todo dia com a consciência pesada que você matou seu filho. Se eu fizesse um exame, Sim. O médico disse. o médico lá da Ecos, é uma clínica particular, aí eu fui fazer, aí ele disse, se eu fizesse o bebê morria, que era para saber o grau dele. E ele disse, se eu fizesse, eu peguei. A minha mãe disse assim, não, ela não vai fazer, não precisa, do jeito que Deus mandar pra gente. Nós assim. Aí eu não fiz, desci da cama e a gente veio embora. E hoje tá aqui a mãe, a criança nasceu perfeita. Para a glória de Deus, glorifica Ele. Terça-feira do milagre urgente, especialmente ao meio-dia e às 19 horas, também 7 horas da manhã, às 9 horas e às 15 horas, com o bispo Rodrigo Batista e a pastora Carol, na sede estadual do Ceará, na Avenida Tristão Gonçalves, número 762, no centro de Fortaleza. Muito bem, meus irmãos, voltamos. Você viu aí, né? Terça-feira agora, você deve estar conosco, vivenciando esse dia mais do que especial, vivendo essa fé e recebendo da parte de Deus bênçãos e milagres. Inclusive, eu queria que você chegasse mais cedo. Terça-feira agora eu queria te atender. Terça-feira agora eu queria te atender. Chegue mais cedo, para você passar ali, a gente conversar. Eu quero orar com você. Igual essas pessoas aí, ó, que você está vendo aí nas imagens, elas chegaram um pouco antes do culto e é muito satisfatório ali, é muito legal a gente conhecer o estado das ovelhas, poder ali orar, poder ali segurar nas mãos ali das pessoas. E muitas das vezes, como eu costumo falar, tem muitos casos que a pessoa ela está precisando apenas que alguém escute no que ela precisa falar. Tem alguém precisando ser ouvida, que alguém possa ouvir essa pessoa e ela falar ali o que ela está passando, o que ela está sentindo, o que ela realmente está vivendo. E ali, com uma palavra, a Bíblia,
uma oração, aquilo consola, aquilo conforta. A pessoa começa a enxergar as coisas de uma outra maneira. Começamos o culto, oramos, ungimos, tocamos no manto, e aí a pessoa sai da igreja uma pessoa diferente, uma pessoa leve, mudada, transformada. E é muito importante que você traga a garrafinha para você levar a água consagrada. Ó, deixa eu dar um exemplo aqui, ó. Você vai trazer uma garrafinha como essa aqui, uma garrafinha como essa aqui, ó. Entendeu? Deixa eu tirar aqui o rótulo aqui, porque ninguém está me ajudando com nada. A obra está até precisando mesmo que ajuda. Eu não vou fazer propaganda não. Aqui, ó. Tá vendo? Uma garrafinha como essa aqui, ó. Uma garrafinha como essa. Você vai trazer e aí você vai pegar a água para você levar para sua casa. A água que foi consagrada aí na caminhada da resposta, caminhada da vitória, que nós temos realizado ali, abençoando também o ginásio Aécio de Borba, porque no dia 21 agora de maio, Bispo Jorge Pinheiro, pastora Nina, estarão conosco. Inclusive hoje nós teremos ali um recado diretamente ali do ginásio Aécio de Borba, aonde estivemos ali com todos os pastores. Você vai estar acompanhando esse recado, essa chamada ali, direto do ginásio Aécio de Borba. Noite das Maravilhas de Deus, 21 de maio, quinta-feira, às 19 horas, com o Bispo Jorge Pinheiro e pastora Nina. Todos os pastores e bispos aqui do estado do Ceará, bispos e pastores também aqui do Nordeste do país, de estados vizinhos e de estados que compõem a região Nordeste do país, estarão presentes nesse grande dia. Mas, como eu falava anteriormente, vindo do domingo e falando do dia 1º de maio, agora, enquanto não chega o 1º de maio, enquanto não chega o 21 de maio, terça-feira agora é milagre urgente. E eu queria ler uma palavra que está na Bíblia, aqui em João capítulo 6, versículo 16. João 6, capítulo 16. Diz assim, ó: Jesus anda por sobre o mar. Ao desembarcar o dia, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles, e o mar começava a embolar-se, agitado por vento rígido que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar. Aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhe disse: sou eu, não temais. Então eles, de bom grado, o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Então, essa passagem, ela narra algo que muitas das vezes a gente lê, aonde Jesus, ele chamou Pedro e ali aqueles que estavam junto, mas Pedro foi quem teve a iniciativa, e andou sobre as águas, Mas hoje eu queria abordar algo com você. Jesus, ele vai de encontro contigo aonde quer que você esteja. Seja a tantos estádios da terra em alto mar, seja numa cidade mais distante, seja num hospital, seja numa penitenciária, seja numa clínica de recuperação. Se Jesus foi ter com aqueles homens andando por sobre as águas,
e assim ele os encontrou e mostrou tamanho o seu poder, tamanha a sua capacidade de fazer com que aquele que estava no barco também andasse sobre as águas como ele estava andando. Então você que está aí agora sentindo uma dor, você que está aí agora passando mal, você que está aí agora, sabe, porque perdeu o emprego, você está triste, você que tem uma conta para pagar, você que está vivendo um problema familiar, você precisa entender uma coisa: Jesus, ele vai ao seu encontro se você o convidar, se você o chamar, se você o receber e falar: Senhor, me ajude, me socorra, me livre dessa situação. Só que quando ele chegar, você tem que recebê-lo com alegria e reconhecer que a presença dele está ali para te ajudar, e não ficar com medo, e não ficar preocupado, como Pedro e outros ali disseram: é um fantasma que está tendo um encontro conosco. Não, é Jesus, porque ele foi chamado, é Jesus, porque ele foi convidado. Você está chamando Jesus para ir ao seu encontro? Você está precisando que Jesus, ele vá ao seu encontro, que Jesus te ajude? Ok, ele vai te ajudar, mas quando ele aparecer, quando o milagre chegar, quando a voz dele aparecer aí no teu ouvido, quando a luz dele brilhar nos teus olhos, não se apavore, é Jesus, porque você chamou. O que eu estou querendo dizer é que tem pessoas que às vezes acham que Jesus não vai te ajudar, ou não vai aonde você se encontra, porque a situação é difícil, porque você mora no interior, porque você está no hospital. Não, ele foi ter com aqueles homens andando por sobre as águas em alto mar, e ali quando Jesus chegou, eles se apavoraram. Tem gente que está precisando de Jesus, está pedindo a ajuda de Jesus, está batendo na porta de Jesus, mas quando Jesus chega, você se apavora, você não o reconhece. O que eu estou querendo dizer, se apavora, é porque Jesus, ele vai vir para trazer a solução do seu problema. Só que às vezes ele vai vir de uma forma aonde você vai ter que ter a espiritualidade para entender: esse milagre é Jesus, essa bênção é Jesus, essa porta é Jesus, essa cura é Jesus. Ah, mas Jesus veio aqui no hospital? Veio, eu chamei, ele veio. Jesus veio aqui na penitenciária? Veio, eu chamei, ele veio. Jesus veio aqui nessa clínica? Veio. Jesus veio aqui nessa casa modesta, humilde, simples? Veio. Jesus veio aqui na minha loja, veio aqui na minha empresa. O que está acontecendo? Você já parou para pensar que às vezes a pessoa pede um milagre, a pessoa pede uma resposta, a pessoa pede uma bênção, e quando a bênção chega, ela começa a falar assim: não, tem alguma coisa errada aí, isso não pode ser normal, me belisca, para ver se eu estou acordado ou dormindo, porque não pode ser. Peraí, lógico que pode ser, é milagre, é Deus, você chamou, você pediu, tanto insistiu, precisando da resposta, já não faz nenhum sentido a vida que está vivendo de fracasso e derrota. Deus, ele ouviu o seu clamor e ele foi ao seu encontro. Ah, mas ele veio andando sobre as águas? Veio. Mas ele atravessou essas grades aqui? Atravessou. Mas ele subiu esse morro? Subiu. Mas ele foi até aquela fazenda? Foi. Foi porque Jesus vai aonde tem um ser humano, aonde tem um coração sedento, que teme, que respeita, que o reconhece. Então eu estou te dizendo, e guarda isso no teu coração: se você está pedindo algo para Deus, dentro de pouco tempo, Ele vai chegar e vai ao seu encontro e vai levar a bênção que você precisa. E quando o milagre chegar, não se desespere, não fique apavorado não. Comece a sorrir
e diga: eu sabia que o Senhor viria, eu sempre soube que o Senhor viria, eu tinha isso no meu coração, o milagre chegou, a porta se abriu, a bênção me alcançou, glória a Deus, o milagre chegou. O milagre essa semana vai chegar. Jesus essa semana vai ao seu encontro. Jesus essa semana vai visitar a sua casa. Jesus essa semana vai aí nesse hospital e você recebe a sua alta. Essa semana Jesus, ele vai libertar o seu filho, ele vai tirar o seu filho dessa condição. Essa semana, aquela proposta que você estava precisando, aquela proposta que você fez, ela vai ser confirmada, ela vai ser autorizada. Isso é Jesus indo ao teu encontro. E você pediu, você orou e ele vai aparecer. Você crê nisso? Você recebe isso? Então diga glória a Deus. Amém? Vamos ali nas redes sociais, pastor Eduardo, com o senhor aí, o YouTube, o WhatsApp e demais plataformas, e convocamos ao povo a ajudar a obra, não é isso, pastor Eduardo? As pessoas podem ajudar agora pelo QR Code, pelo Pix, não custa nada, ô pastor Eduardo, ajudar agora, fazendo uma oferta de R$100, quem pode, fazendo uma oferta de 153, quem pode, cumprindo ali aquela oferta do carnezinho, porque ama a casa do meu Deus, oração incessante. Quem não devolveu o dízimo, fazer isso agora. E por que não? A pessoa está ali acompanhando o programa, ela pode agora pegar o aplicativo do banco e fazer aí uma oferta de 23, de 37, entrega o teu caminho ao Senhor, do Salmo 91, por que não? Por que não? Do Salmo 122, eu pregava o Salmo 122 esses dias, que coisa maravilhosa, alegrei-me quando me disseram, bom é estar servindo ao Senhor, bom é estar servindo ao Senhor, coisa boa, coisa maravilhosa é servir ao nosso Deus. Então faça isso agora, ajude aí, e o Senhor já traga participações, pessoas que estão testemunhando, pessoas que estão ajudando essa obra e socorrendo, e eu vou saindo aí com o senhor com as redes sociais, nós vamos ao intervalo de milagres e de bênçãos. A paz, Bispo Rodrigo, e a paz do Senhor Jesus esteja na vida de todos que acompanham essa programação, e são muitas participações, Bispo, muitos testemunhos, pessoas que têm relatado o poder de Deus em suas vidas e também, ao mesmo tempo, pessoas já atendendo o chamado, enviando comprovantes. Mas agora eu estou aqui com o canal do YouTube, o canal Apóstolo Valdemiro Oficial aberto, e a Luísa, ela testemunha e ela diz: apóstolo, através da sua oração, fui curada da tireoide, sofria com um desconforto muito grande e Deus realizou o milagre, sempre bebendo da água abençoada, por isso não perco uma oração do Senhor. Mais uma pessoa sendo alcançada pelo poder de Deus através das orações que o nosso apóstolo, ele sempre tem publicado ali no seu canal do YouTube, também no canal Igreja Mundial, também o canal do YouTube. A Dulcinea, ela testemunha e ela diz o seguinte: a paz do Senhor, quero contar um testemunho. Meu filho estava com um nódulo, mas eu, Dulcinea, mãe dele, pedi para Deus que, se fosse verdade que existe um Deus na vida do apóstolo, ele ia dar a cura do meu filho. E o nódulo sumiu, meu filho está curado. Glória a Deus por tudo isso. Está aí mais um forte relato de fé, mais uma pessoa tocada pelo poder de Deus, uma mãe que intercedeu pelo seu filho e o seu filho recebendo a vitória, o milagre da parte de Deus. Aqui no WhatsApp, muitas pessoas também enviando pedidos de oração, como é o caso da Mariana, que acompanha de Caucaia, aqui do estado do Ceará, está pedindo oração pela sua saúde. A Joana Dantas, que acompanha aqui da Grande Fortaleza, aqui também Ceará, pede oração por uma porta aberta na sua vida. A Adriana Lopes, que acompanha de Maracanaú, também aqui no estado do Ceará, pede oração pelo filho dela, e o nome dele é Jorge de Andrade. Então, com certeza, estaremos em oração. Muitas pessoas também, bispo, ajudando a obra de Deus, enviando
dos seus comprovantes, como é o caso da Maria Elisa de Oliveira, que está ajudando essa obra com a sua oferta de R$100 e enviou aqui o seu comprovante. A Denise de Souza Silva, mais uma pessoa dizendo: eis-me aqui para a obra de Deus, e que também está ajudando com a sua oferta de 153. O Marício de Carvalho Júnior, mais uma pessoa de mãos dadas com a obra e que também está ajudando e enviou o seu comprovante com a sua ajuda de R$200. Você também pode estar fazendo o mesmo, está aí os meios pelos quais você pode fazer isso, está aí a alternativa mais prática do Pix, pixce@impd.org.br, está aí também um QR Code. Se você preferir se dirigir a uma agência bancária, está aí a agência, a conta correspondente, Banco Bradesco, mas não deixe de ajudar, porque certamente todo aquele que ajuda por Deus também será ajudado. Bispo Rodrigo. Muito bem. Agora você vai acompanhar milagres aí na íntegra, tá bom? E eu volto aqui realizando a oração da fé em seu favor. Essa moça está chorando aí, deixa eu falar com ela. Qual é o seu nome, filhinha? Sou a Aline. Aline? Aline. Você mora onde, filhinha? Eu moro em Joinville, aqui em Santa Catarina. Por que você está chorando? Porque a mãe passou por um ano difícil. Foram 12 dias na UTI. Hã? 12 dias na UTI. Hã? E apóstolo, tem uma foto da minha mãe ali, com o leicinho. Ele está mostrando o câmera, não tá, o diretor? Tá, filha? Foto da mãe dela doente. O apóstolo. E a minha mãe chegou com muita dor no hospital. Muita, muita dor. E eles aplicaram muito. É uma úlcera estrangulada? O que é isso aqui? Acho que ele não usa essa expressão, ferida. Ferida, erisipela, foi decorrente de uma infecção. E ela chegou com muita dor, ela não estava, né? A gente não sabia até então que era uma infecção grave. E eles aplicaram muito a morfina e intoxicaram ela. E quando eu bati essa foto, o apóstolo atacou. Foi na corrente sanguínea, né, Foi. filha? E quando eu bati essa foto, a enfermeira queria aplicar ainda mais morfina e meu pai não deixou. Porque ela não acordava, ela ficava assim. E daí, aí meu pai falou que não, porque ela não ia acordar, ela ia morrer. E graças a Deus ela estava com o lencinho que eu coloquei, apóstolo, porque ela não ia sobreviver. E quem pega essa erisipela... Mas como é que ela sobreviveu? O que foi? O que aconteceu? Foi Deus, apóstolo. Hã? Foi Deus. Fazia jejum. Como é que é? Ela comia uma vez por dia, ela fez jejum por mim, apóstolo. Jejuava. Essa menina é de ouro, ela é muito de fé. Até a ferida sarou, foi? A Foi. úlcera? Aqui. A úlcera? Olha só. Cicatrizou? Sim. Obrigado, apóstolo, por apresentar Obrigado, essa eu não obra. fiz nada. Sim, foi Jesus, mas você ensina através da palavra a gente ter fé e acreditar no poder de Deus. E eu orava, apóstolo, eu falava, se Deus fizer, Ele é Deus, e se não fizer, Ele continua sendo Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. E se fechar, continua sendo Deus. Que coisa linda, né? Jesus é lindo. Muito bem, estamos de volta, chegamos ao momento da oração. Você já preparou o seu copo com água? Você acompanhou aí palavra de Deus, chamadas, falando sobre essas próximas oportunidades. Terça-feira agora esteja conosco, ao meio-dia às 19 horas, aqui em Fortaleza, em São Paulo, com o Bispo Jorge às 9 e às 19, o Bispo Anderson às 15. E se prepare você de Minas Gerais para esse dia 1º de maio aí, para essa grande concentração, tá bom? É momento de oração, vamos falar com Deus.
Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. É momento de oração. Senhor nosso Deus, Pai amado, Pai querido, te agradecemos, te louvamos, te exaltamos por tudo, meu Senhor. Abençoa essa água, quem beber receba saúde, vida, cura. Sejam abençoados todos os que oram conosco agora. Abençoa os patrocinadores, os socorristas, os dizimistas. Abençoa os que ajudam. Abençoa os que socorrem esse ministério. E abençoa esses que estavam agora acompanhando, preocupados, cabisbaixos, abatidos, tristes, pensando que talvez para eles não tinha mais jeito, para eles não tinha solução, para eles não tinha como mudar. Mas eu tenho certeza que o teu poder está indo de encontro com cada um. E o milagre chegou, o milagre chega. O milagre sempre chegou, meu Deus, o milagre sempre vai chegar. Quem pede recebe, quem busca encontra, quem bate a porta se abre. Hoje o Senhor está andando sobre as águas, está indo ao encontro dessas pessoas que precisam, que estavam aflitas. Vai, meu Senhor, de encontro a esse hospital, a essa clínica, a essa penitenciária, a esse empresário que estava pensando em desistir, em parar tudo. E abençoa, meu Pai, o dia de hoje, essa terça-feira, o dia 1º de maio. Abençoa as demais concentrações. E eu declaro, meu Senhor, saúde, vida, paz e prosperidade em o nome do Senhor Jesus. Declaramos a tua unção manifesta aqui nesse local para esse dia 21 de maio. Senhor, derrama do teu poder, derrama da tua cura, derrama da tua libertação, derrama do teu milagre, meu Pai. Que todas as pessoas que aqui chegarem, que todas as pessoas que aqui pisarem, pessoas que virão em busca do milagre, pessoas que virão em busca do teu poder, pessoas que virão em busca de um resgate, de um socorro, da manifestação da tua mão poderosa sobre a vida delas, Pai, para que sejam livres das drogas, das amarras, da escravidão, do câncer, da doença, do ódio, da dívida, de todos os problemas que talvez as estão sufocando, castigando, e que possam nessa noite receber, meu Deus, as maravilhas do Senhor, e daí em diante possamos ver portas se abrindo, causas sendo ganhas, casamentos sendo restaurados, filhos sendo libertos, empresas prosperando, vidas, meu Senhor, voltando para o teu caminho, para a tua presença. Pessoas, ainda que cheguem aqui cansadas, fadigadas, sobrecarregadas, arruinadas, falidas, mas elas sairão daqui com as maravilhas do Senhor. Elas sairão daqui com a mudança, elas sairão daqui com a resposta, elas sairão daqui e vão viver e viverão o extraordinário do Senhor daqui para frente. Abençoamos, meu Senhor, esse local, está consagrado a Ti, e esse dia 21 de maio vai ficar marcado na vida de todo o povo fortalezense, na vida de todo o povo cearense, na vida de todo o povo do Nordeste, na vida de quem se fizer presente nesse local. Abençoado seja, que o Senhor venha abençoar os teus servos, o bispo Jorge, a pastora Nina, que o Senhor os guarde, que o Senhor os proteja, que o Senhor os traga em segurança, que o Senhor os revista, meu Pai, da tua armadura, e que o Senhor coloque, derrame sobre a vida deles uma unção maior, uma unção multiplicada, ao qual receberemos ao estender das mãos desse casal, a oração desse casal,
quando esse casal aqui colocar os pés e profetizar, nós vamos receber. O povo que aqui comparecer vai receber. Então a data do dia 21 de maio está consagrada. Essa quinta-feira, às 19 horas, está consagrada. Rua Paulino Nogueira, número 95, no bairro do Benfica. Está consagrado esse endereço. Está abençoado esse ginásio. E assim ligamos na terra, está ligado no céu, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe.